A gente vai continuar falando de segurança pública e o Pedro Duran vai seguir comigo também, porque a gente vai trazer aqui para o telão do Brasil Meio-Dia, Renato Sérgio de Lima, que é diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Renato, boa tarde, bem-vindo aqui ao Brasil Meio-Dia, sempre uma satisfação te ouvir, porque a gente queria tratar de um outro assunto super pertinente nos debates sobre segurança pública. Ontem, durante o evento do Grupo Esfera, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, defendeu uma bandeira que sei que você também tem uma posição muito favorável, que é o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, criado desde 2018, mas ainda muito atrasado na sua implementação de fato, mas falou em constitucionalizar esta ideia do Sistema Único de Segurança Pública. O que, na sua avaliação, isso é imprescindível, é crucial? Seria a constitucionalização que garantiria que o SUSP funcionasse, teria recursos para funcionar, ou há outros caminhos a serem tomados antes de uma discussão de uma mudança constitucional que leva tempo e depende de convencimento do Congresso Nacional? Boa tarde mais uma vez, Renato. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Pedro Duran. Como eu comentei, inclusive, para o Pedro, na coluna dele, eu acho que a ação... a declaração do ministro Lewandowski vai na direção correta de que nós precisamos harmonizar a legislação sobre segurança pública no Brasil. Para aqueles que não assistem, acho que é interessante pensar que a Constituição ela constrói um sistema de políticas públicas em várias áreas: saúde, educação, assistência social e segurança, lá no artigo 6º da Constituição. Só que no artigo 144, que é o específico de segurança, nós reproduzimos o modelo anterior, criado em 1969. Então, existe um certo conflito entre aquilo que o 144 diz e aquilo que o artigo 6º, que é uma cláusula pétrea, determina que é um direito social universal. Então, a gente precisaria harmonizar isso e, sem dúvida nenhuma, uma reforma da segurança pública é algo que precisa estar no horizonte. Eu acho que acerta o ministro Lewandowski ao colocar isso, só que, concretamente, há muita coisa que já pode ser feita e que não precisa entrar em bola dividida, como é o caso da matéria anterior sobre os termos circunstanciados. Porque o que nós temos hoje? Uma enorme discussão sobre competências, o que cabe à Polícia Civil, o que cabe à Polícia Militar, o que cabe às perícias oficiais, polícias criminais e assim sucessivamente. Quando a gente coloca essas questões, a gente percebe que sim, podemos melhorar bastante a norma, não necessariamente a Constituição, mas deixar mais explícito na Constituição e depois regulamentar leis e decretos. Mas quando a gente percebe também que já há espaço para que o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, possa ser implementado, tal como acontece no SUS. O que acontece? O SUS ele é um sistema tripartite, como nós falamos. O governo federal não é o chefe do posto de saúde que o município mantém, mas ele ajuda a definir procedimentos, quanto que cada procedimento vai custar, o que pode ser pago por ele e assim sucessivamente. São critérios compartilhados de cooperação e, pelo menos a minha leitura, é que a lei do SUSP já permite isso. Nós não teremos o governo federal como chefes da polícia, até porque a gente vive numa federação, nós temos 86 polícias diferentes, mas a gente poderia ter já de imediato um bom planejamento para fazer funcionar várias questões da câmera corporal, do controle do uso da força, do termo circunstanciado, como foi sendo a FENEM bem apontou que já é uma questão em vários estados, e assim sucessivamente. Falar de gestão pública poderia ajudar bastante. Pedro Duran, Renato Sérgio de Lima, te ouve. Oi, Renato, boa tarde, obrigado pela conversa aqui com a gente. Eu queria falar um pouco mais praticamente o que a gente poderia já fazer hoje, já que a lei está aprovada, foi sancionada em 2018. A primeira arte, a gente preparou, se puder colocar na tela, ela tem algumas possibilidades do que seriam as vantagens desse SUS da segurança pública, né? Então, a integração nacional, sistemas unificados, bases de dados unificadas, uma política de câmeras nas fardas para as polícias militares dos estados, um plano nacional de combate ao homicídio
homicídios, regras sobre armas, armamentos, equipamentos, padrões de protocolos, metas comuns entre os estados e também para o Brasil como um todo e uma estratégia para fronteiras coordenada entre estados e as polícias federais. Dessas possibilidades, Renato, o que você acha que a gente poderia fazer hoje, o Brasil poderia fazer hoje com o que a gente já tem de lei aprovada e com esse momento que a gente vive hoje, mesmo com as divergências políticas ali? Na prática, todas eles, Pedro. Eu vejo que a gente já tem condições de falar de integração, inclusive as polícias fazem operações integradas. Nós temos sistemas existentes que poderiam funcionar melhor. Um exemplo, o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança Pública, o Sinesp, foi criado em 2012. Até o ano passado, ele já consumiu cerca de 590 milhões de reais. E ele ainda não funciona a contento, ele não compartilha dados nem de inteligência, nem de estatísticas de forma satisfatória. A câmera nas fardas é uma diretriz que está praticamente para ser anunciada pelo Ministério. O plano de combate a homicídios faz parte da política nacional promulgada em 2018, que tem 10 anos de validade. Regras sobre armas, a legislação já existe, a grande questão é integrar tanto o Exército como a Polícia Federal, padrões e protocolos de uso da força, de uniformes, de cooperação, também é algo muito fácil de ser feito, não precisa de mudança constitucional. Metas comuns já estão definidas na política decenal, que é válida desde 2018. E estratégia para fronteiras também nós temos várias questões. Qual é a grande questão de fazer uma mudança na Constituição? Acho que precisa, para ficar mais claro. Até 20 anos atrás, quando nós falávamos de segurança pública, a gente pensava no furto, no roubo que acontecia no ponto de ônibus, no carro e assim por diante. Hoje, o golpe, o furto, o roubo de valores por celular, pelos aplicativos bancários dos celulares, coloca desafios de investigação que não dão a devida atenção para o fato que a Polícia Civil cumpre um papel importante no Estado, mas muitas vezes o golpe está sendo aplicado em outro estado, ou seja, quem está tirando dinheiro em São Paulo de alguém, de uma vítima, fica localizado num outro estado, como Minas Gerais ou Rio de Janeiro e também vice-versa. E a gente, então, precisa de cooperação federal. Só que a justiça não funciona desse jeito. A gente tem tudo que mandar para... Então, combater o crime organizado, que é virtual, que é digital, que tem a ver com crimes cibernéticos, lavagem de dinheiro, é uma atividade que a gente precisa deixar mais claro que é compartilhada entre União, estados e municípios. Isso não está previsto, a legislação não dá conta. Não é só na área de segurança. A gente sabe a importância, por exemplo, da regulação das Big Techs. Então, esse é o desafio. Como é que eu faço segurança pública no mundo digital, no mundo híbrido, onde que eu preciso do celular para poder aplicar golpes? Quem faz a investigação, quem esclarece o crime? Isso, se a gente deixar mais claro o que cabe a quem, sem dúvida é uma enorme contribuição. Mas no restante, em termos de procedimentos, nós já temos base legal para fazer tudo isso que vocês apontaram. E, enfim, a gestão do ministro Ricardo Lewandowski, até com essa fala de ontem, ele praticamente assume, se empodera da ação não só de ministro da Justiça, mas de Segurança Pública. E é claro que a gente vai acompanhar todos os desdobramentos e como vai se desenvolver essa gestão, contando com a ajuda de pessoas como Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a quem agradeço a disponibilidade de estar conosco aqui. Agradeço também ao Pedro Duran por me ajudar nessa entrevista. Obrigado, Renato. Uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Obrigado também, Pedro Duran.